Opa pessoal, tudo bem? Essa é mais uma palestra do Evento Revolucional e hoje a palestra vai ser sobre efeitos visuais. E eu vou falar um pouco sobre efeitos visuais para vocês hoje, tá? Não é efeitos especiais, é efeitos visuais. Efeitos especiais são aquelas explosões que a gente vê em cena, mas que acontecem em set, tá? Você vê o carro capotando, o prédio explodindo, mas quando a gente vê dentro do set é feito por efeitos práticos, tá? Assim, lembrando que não é só explosão também, né? É, todo tipo de efeito especial, por exemplo, do Inception que a gente vê, do corredor que a gente vê o personagem andando pelo teto e tal, tudo isso é efeito especial, tá? Porque o que eles tinham? Eles tinham um rig, tá? Eles construíram um corredor, colocaram um corredor num sistema lá que fazia o corredor girar, tá? Era gigantesco, tá? E isso também é um efeito especial. Então, tipo assim, sei lá, um tremor que você vai ver, que você tem no set, é parte de efeito especial. Efeito especial é uma área muito ampla, mas resumindo, são os efeitos feitos de maneira real em série. Efeitos visuais são efeitos gerados através de composição gráfica, tá? A gente tem dois segmentos de efeitos visuais gerados por computação gráfica. A gente pode falar mais que eles podem se entrelaçar ou que eles podem realizar efeitos separadamente até. O segmento 2D, que é composto pela composição, rotoscopia, chroma key, tracking, que você pode ter o 2D, 3D também, e o segmento 3D, modelagem de textura, luz, render, dinâmica e rigging. Então você tem um monte de coisa que você pode fazer aí dentro. Eu vou começar falando sobre composição, tá? O que é composição? Composição, para você que usa o Photoshop ou para você que já usou um software como After ou Sony Vegas ou até usa o Nuke, que é um software baseado em Nós ou Fusion, tá? Composição é o ato de juntar imagens e colocar elas uma em cima da outra, tá? Basicamente, você pega, eu tô aqui nesse fundo. Pensa assim, eu sou o objeto de frente, o foreground, e o meu armário ali, a parte de trás, é o objeto de fundo, o background, ok? Então assim, se eu não tivesse aqui na frente desse armário, para colocar eu na frente dele, eu usaria a composição, tá? Eu usaria, no caso que a gente chama de rotoscopia, o chroma key, para me colocar dentro de um ambiente que eu não estaria, tá? Por exemplo, um deserto, ou um mundo fantástico, sabe? Através da composição é que a gente vai colocando essas imagens uma na frente da outra, aí se tivesse pegando fogo, ia colocar fumaça na frente, fumaça atrás, tá? Iria compondo uma cena. A composição é o ato de compor camadas de imagem para a gente chegar numa composição final, numa imagem final, tá? Eu no meio de um deserto com explosões atrás e um caminhão voando, Mad Max, tá? Ou eu com um sabre de luz cortando a cabeça de alguém, tá? Então assim, a composição faz isso. Dentro da composição a gente tem diversos segmentos. Um deles é o tracking, tá? O que significa tracking? Tracking é quando a gente, por exemplo, você está num set tal e você tem a câmera está se mexendo tal e assim, depois que você filma, você quer adicionar as coisas. Por exemplo, eu quero adicionar uma parede explodindo, tá? Se você tá com a câmera mexendo e é tipo assim, a gente passa pela parede e a gente quer adicionar a parede explodindo em pós-produção, o que vai acontecer? Você precisa que o movimento da sua câmera no ambiente virtual, da sua parede explodindo no ambiente virtual, seja o mesmo movimento da sua câmera se movendo no mundo real. Então, o que a gente faz? Se a nossa câmera tá fazendo assim, no mundo real, a nossa câmera tem que fazer assim no mundo virtual, ok? Então, a gente tem dois tipos de tracking, o 2D e o 3D. O 2D ele é só câmera fixa, pan, tilt, tá? E o 3D é a câmera se movendo, fazendo um monte de coisa e tal. Esse é o tipo de tracking 3D. Então, para a gente pegar o efeito e fazer com que ele esteja integrado na cena, a gente precisa fazer um tracking, tá? Depois do tracking, o que a gente tem? A gente tem a rotoscopia. O que é a rotoscopia? É roto e pente, né? Rotoscopia é o ato de você isolar partes da cena. Por exemplo, apareceu alguém andando por trás de mim. Ah, eu não quero que essa pessoa esteja andando por trás de mim, porque, tipo, é um extra que alguém passou no meio do set e a gente não conseguiu controlar
Isso, e aí o que acontece? A gente vai lá e pode tirar essa pessoa através do ato de isolar ela da cena, depois pintar com pente o que tinha atrás, ok? Tem várias maneiras de se fazer isso, tá? Vamos pensar em outro caso em que a gente possa usar isso. Por exemplo, você está numa cidade grande, você é uma produção de baixo orçamento, e você quer filmar um filme de zumbi, tá? Você está no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, aí você tá lá com a sua equipe filmando, só que você nunca vai conseguir esvaziar a Avenida Paulista, porque primeiro você não tem orçamento, e dois, que é uma avenida muito movimentada, para parar ela seria um gasto absurdo, e também seria mesmo muito difícil, mesmo se você tivesse muito dinheiro, tá? Então o que você faz? Você filma com as pessoas lá, facilita seu trabalho, faz isso no final de semana, que tem menos gente, tem menos movimentação, mas você filma a pessoa lá na Avenida Paulista e tal, e depois apaga elas digitalmente, através de Hot Paint, ok? Então, tipo, o processo de composição é um processo que te ajuda a compor imagens, e a Roto e a Roto e o Paint é um processo que te ajuda, por exemplo, eu tenho meu super-herói, tipo, e ele tá, tipo, caindo um personagem, no caso, ele tá caindo num caminhão, assim, tá? Ele tá quase caindo. Você não vai deixar o seu ator principal cair num caminhão, ele vai ter uma corda e um equipamento de segurança preso nele. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse personagem, você vai pegar essa corda que está presa nesse personagem, você vai apagar e vai isolar ela, ok? Então, assim, Hot Paint é outra parte do processo. Agora a gente entra no Chroma Key, tá? É outra maneira da gente isolar um personagem. Só que não através das splines que a gente gera, das Bezier que a gente gera num software de composição. O Chroma Key é através do fundo verde. A gente usa o verde para extrair o que não é verde, tá? Então, sou eu aqui, Gustavo, tenho o fundo verde atrás. Eu vou extrair todo o verde, só vai sobrar eu. Por que a gente usa o Chroma Key? Por que a gente não usa roto, por exemplo? Uma explosão. Você não vai deixar o ator no mesmo lugar da explosão, vai? Então para isso fica mais fácil usar Chroma Key. E também, dependendo do controle do ambiente, é muito mais fácil extrair um key do que fazer uma roto, tá? Então, tipo, você tem que pesar o que é mais o que é melhor para produção. Na verdade, não tem certo e errado, tá? Tem uma melhor técnica para a determinada cena ou para o determinado plano, e do mesmo jeito que não tem só o melhor software e o pior software, tá? O Nuke é legal, o After é legal, o Fusion é muito bom, porque ele tem uma versão gratuita até 1080p, então tem tipo milhares de software que você pode usar e que podem te dar uma liberdade tremenda, tá? Depois de Chroma Key, o que a gente tem? Um matte painting. O que é um matte painting? Por exemplo, vamos pensar. Se você tem um corredor e você vê aqueles corredores super longos, ou no Matrix que você vê aqueles corredores de arma, sabe? Quando eles fazem aquele upload para eles pegarem as armas e tal, aí você vê aquele corredor infinito de armas. Aquilo é um tipo de matte painting que se intitula como Set Extension, tá? Extensão de set. Então, assim, o matte painting geralmente é uma pintura, que antigamente se fazia assim, através de uma pintura feita num vidro, tá? E eles deixavam um espaço em branco, que era o espaço espaço em branco. Um espaço do vidro sem pintar, que era o espaço onde era projetado a filmagem que ia ser integrada ao matte paint. No caso, o matte paint vai ser integrado à filmagem, né? Então, o matte paint geralmente é usado hoje em dia, por exemplo, você tem umas montanhas distantes, ou você quer criar mais prédios ao longo de uma rua que você está vendo. Então, você quer criar mais prédios ao longo de uma rua que você está vendo. Você pode trocar o céu, que é Sky Replacement, substituição de céu. Tá? Então, assim, você tem diversas maneiras de usar o Matte Paint. O Matte Paint, ele pode ser 2D e meio, ele pode ser 3D, tá? Ele tem várias maneiras de se realizar. Ele pode ser feito dentro do software de composição, só, de um software de pintura, tipo o Photoshop, tá? Porque hoje num software como o Nuke, a gente já tem a habilidade de modelar forma simples nele, tá? Então, assim, o Matte Paint é uma técnica que permite você criar novos mundos, tá? Tipo, por exemplo, você vê um plano no Thor, sabe?
deles entrando na cidade, assim, tá? E é uma cidade fantástica, né? É uma cidade que existe de verdade. Então o que eles fazem? Eles criam um match painting. Tá? Às vezes o match painting pode ser... Às vezes aquela cena pode ser meio 3D, tá? Que é todo construído no 3D, modelado, texturizado, renderizado. E os assets do fundo, o que tá no fundo, é match painting, tá? É pintado, porque eles não querem ter que construir tudo. Então assim, o match painting funciona para uma variedade de coisas, tá? Agora falando um pouco do segmento 3D. Tá? O que constitui o segmento 3D? Na verdade, deixa eu falar um pouco da relação entre os dois, tá? Geralmente a gente tem coisas que são feitas no 3D, tipo modela, texturiza, ilumina no 3D e passa para um software de composição que a gente tem depois para juntar nossos render passes e coisas do gênero, para integrar isso ou numa cena real ou para compor os render passes de uma cena que é totalmente animada, que é 100% CG, tá? Então assim, vamos para o segmento 3D. Primeiro, a gente tem a modelagem. O que é a modelagem? A modelagem é o ato de criar as coisas, sabe? Do mesmo jeito que a gente vai lá, sculpt, Nagila, ou do mesmo jeito que a gente vai lá e cria modelos numa maquete, a modelagem faz isso pra gente. A gente tem dois jeitos básicos de se modelar. Através da modelagem poligonal e através de software de esculturas, tá? Como funciona a modelagem poligonal? A modelagem poligonal funciona por polígonos. Qual que é o polígono básico? É um triângulo, tá? E a partir dele a gente tem quadrados e aí vai. Polígonos com N lados. Agora sim, se você combinar vários quadrados, a gente consegue formar... Se a gente combinar vários quadrados, a gente consegue formar formas complexas, ok? Então assim, a modelagem poligonal é uma modelagem mais voltada para produção, tá? Produção em que sentido? Hoje em dia a gente modela num software de escultura, mas posteriormente a gente vai ter que voltar para um software de modelagem poligonal. Então se você tem um personagem, você quer que o rosto dele seja animável, que as articulações dele funcionem, você precisa a retopologia e criar o seu modelo a partir da modelagem poligonal, tá? Na verdade tudo funciona com polígonos, até mesmo modelos feitos em escultura, em software de escultura como o ZBrush, tá? No ZBrush a diferença é que você vai poder trabalhar com milhões de polígonos, só que esses polígonos não vão ter necessariamente o que a gente fala que é um edge flow, um fluxo de malha, tá? Eles não vão ter um fluxo de malha que permita a gente animar, irrigar. Ele até tem algumas ferramentas automáticas, mas que não salvam completamente a tarefa de ter que ir para um software de 3D como o Maya, ou 3ds Max, ou Modo, ou XSI, Blender, e fazer uma retopologia depois, tá? Para modelos hard surface, que são modelos, por exemplo, prédios, robôs e coisas do gênero, tem profissionais que preferem partir da modelagem direto no Maya, tá? Modelar poligonal, mas tem muita gente hoje, tipo Furio Tedeschi e outros artistas que já modelam hard surface no ZBrush e daí passam para o Maya, tá? Isso depende muito do workflow da pessoa, tá? Isso é muito pessoal. Então, assim, modelagem é basicamente isso. A gente tem dois segmentos da modelagem. Um que é focado em modelagem poligonal e outros também, que você parte do princípio de polígonos, tá? Só que você não se preocupa com a geometria, você vai se preocupar posteriormente, que é dentro de um software de escultura, como o ZBrush e o Moodbox, tá? Então assim, depois da modelagem, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pintar nosso modelo. Como a gente pinta ele? A gente pinta através do processo de textura. O processo de textura é onde a gente atribui algumas das propriedades do nosso modelo. Então a gente pinta um mapa de cor, um mapa de bump, que é um mapa de relevo, tá? Um mapa de displacement, que é um mapa de deslocamento que geram relevos mais finos, ou maiores, na verdade, que geram deformações maiores através do mapa. O mapa de bump a gente usa geralmente para deformações mais finas. Aí a gente tem um mapa de spec, que é um mapa de specular. A gente tem um mapa de reflexão, que é um mapa de reflexão. A gente tem milhões de mapas. Você tem mapa de surface scattering. Só que esses mapas vão dar os atributos de cor para as diferentes propriedades. Depois da textura, podem vir diversas áreas. Na verdade, depois da textura, a gente pode ter o rigging. O que é o rigging? O rigging, assista uma palestra do Richard Kazuka, ele vai saber falar sobre isso muito mais do que eu. Tá? É uma das palestras do evento revolucional. Mas assim, resumidamente, o rigger é o cara que permite que os nossos puppets, sabe, os nossos modelos recebam movimento, tá? Então, o modelador é o cara que modela. O rigger é o cara que cria o esqueleto, tá? E faz com que esse esqueleto possa receber movimento, tá? Então, ele que cria, por exemplo, as deformações do nosso modelo, squash, stretch
e cria todos os pivôs dele para a gente poder mexer a mão, mexer os braços, mexer todo o objeto, tá? Eu tô explicando de maneira super simplória, ok? E assim, num nível mais avançado, ele também é o cara que, em produções de mais alto nível, que faz simulação de músculos, simulação de gordura, simulação de pele, coisas do gênero. Depois disso, a gente tem um animador, que é o cara que usa esses controladores que o Higger fez e anima o nosso objeto. Ele que dá vida e dá movimento para os nossos modelos, para os nossos personagens e coisas do gênero, tá? Depois desse processo de animação, a gente pode ter que a gente chama de shading, mas isso pode vir antes, depende muito do pipeline, tá? Isso pode vir logo depois da textura. O que é shading? Sabe aquelas texturas que a gente criou? A gente vai plugar essas texturas no material que tem propriedades físicas. E assim a gente vai fazer o nosso modelo ter qualidades físicas e parecer um modelo realista ou não, depende da estética e do intuito que você tem com o seu projeto. Qual que é a próxima área? Lighting, ou iluminação. A gente tem a iluminação. Para que serve a iluminação? O lighter é como se fosse um diretor de fotografia. Ele é o cara que posiciona as luzes no nosso set virtual e decide se a gente vai ter uma key light aqui, se a gente vai ter uma fill light, tá? Então, qual que vai ser a intensidade, a razão entre uma e outra, e como que vai estar iluminada a nossa cena. Então, tipo assim, o lighter vai cuidar dessa parte. Geralmente o lighter, ele também, por exemplo, numa produção de animação, geralmente o lighter é o compositor. Então ele geralmente faz os dois, não é em todas as empresas. Mas assim, geralmente em algumas empresas de animação, até onde eu já vi, você tem uma titulação que é chamada Surfacer, que é o cara que cuida da textura e do shader, ok? Dinâmicas. O que são, na verdade, simulações, né? Que é fogo, água, vento, sabe o The Last Airbender lá, que ele dobra as ondas e coisas do gênero? Então, é tudo feito através de simulações. Todos os softwares 3D, que são pacotes de 3D, tipo Maya, Max, Modo, Cinema 4D, Blender, todos eles têm o seu simulador de fluidos interno, não que eles sejam assim, um são melhor que o outro, mas um dos mais usados na indústria é o Houdini e o Max, e o Maya para fluido, tá? Então, tipo assim, você tem os mais usados e os menos usados, nesse caso em específico. Mas aquilo, as ferramentas estão sempre em função do artista. Então, assim, depois do iluminador, você tem basicamente uma produção. Do iluminador e compositor, você tem um editor. A composição geralmente é o processo final da nossa produção de efeitos visuais, tá? É o cara que junta todas as peças lá. Lembra quando eu falei no começo? Que é o cara que junta todos os elementos, tá? E cria uma cena final e compõe ela. Você pode ter também correção de cor depois, tá? Depende muito do projeto, tá? E agora para discutir um pouquinho no final, só algumas coisas, assim, se você está fazendo uma produção pequena, se você está produzindo com seus amigos, tá? Uma coisa que eu indico para você, se você for focar numa disciplina, se você for aquele cara que quer fazer suas próprias produções, foque em composição. Comece com composição, porque ali você vai estar aprendendo um pouquinho de tudo ao mesmo tempo, tá? Porque ali você vai estar aprendendo aquilo, é o ato de juntar várias imagens e fazer uma imagem final. Então você vai estar tendo que estudar um pouco do ato de compor uma imagem, no sentido de como eu crio uma imagem para fazer que o espectador veja o que eu quero, tá? E você também vai estar entendendo um pouco do processo todo de construção de um filme, tá? Porque você, provavelmente, você trabalhar com composição, você vai pegar lá os render passes do 3D, você vai ter que entender um pouco, tá? Mas se você estiver produzindo sozinho, tá? Se você for lá, quiser fazer seu curto, suas próprias produções, ou sei lá, vídeos pro YouTube, a composição é o que te dá mais versatilidade e ao mesmo tempo é o que tem o melhor custo-benefício, porque geralmente se você se mantém dentro do software de composição 2D, você tipo não tem um tempo tão grande de render que nem você tem em softwares 3D, tá? Você não tem que passar por um modelador, um texturizador, iluminador e coisas do gênero, tá? Então, se você consegue se focar em composição, é uma coisa legal, sabe? Tipo, para vocês que querem fazer as produções próprias, é uma boa área para começar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Nada do que eu falei aqui é verdade absoluta, tá? Alguém pode discordar de mim, achar que outra área é melhor para começar, mas isso é basicamente minha opinião, tá? Não sou o senhor é verdade absoluta. Espero que quem tiver outras considerações deixe aqui nos comentários, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma conversa curta, tá? Eu vou deixar alguns links abaixo para vocês pesquisarem um pouco mais sobre isso e verem um pouco mais sobre todas as áreas, tá? Modelagem, textura, luz, render, composição e coisas do gênero. E eu espero que isso tenha esclarecido um pouco para quem não conhecia da área, tá? Para quem não conhecia nada, não
conhecia os segmentos que você podia trabalhar, não sabia que era possível trabalhar com isso, tá? Não sabia que tinha alguém que podia fazer isso, que faz isso, porque eu não sabia quando era mais novo, tá? Por algum motivo, eu achava que, sei lá, eram anõezinhos dentro da TV que faziam essas coisas, mas não, são pessoas que trabalham, estudam muito, tá? E que se desenvolvem no limite do conhecimento para conseguir realizar todas essas coisas que a gente curte, todos esses filmes que a gente adora. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo, deixa o joinha, tá? E continua assistindo o evento Revolucional. Eu espero que vocês estejam gostando, galera. É isso, falou, até a próxima.